Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma comparação da esplêndida, extraordinária, da mais importante carta do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Romanos. E a pedido de alguns inscritos no canal, estarei falando sobre... eu não vou falar qual é o melhor, porque os dois comentários, tanto a mensagem de Romanos de John Stott, como o comentário do William Hendrickson, são fantásticos. Os dois são exegéticos, tá? Os dois têm a hermenêutica refinada, bem aplicada, tá? Bem embasada, coerente, coesa. Então eu estarei falando aqui de ambas, né? Lembrando que eu já fiz o review dessas duas obras, tanto a do William Hendrickson como John Stott. Se vocês não viram o review, por gentileza veja, que eu tenho certeza que vocês irão gostar. Tenho certeza que vocês irão amar esses dois reviews dessas duas obras, a carta de Paulo aos Romanos. E eu estarei falando primeiro do John Stott, né? Mostrando para vocês aqui a do John Stott, o comentário de John Stott, lembrando que essa é uma série, né, já antiga, nos anos 80, 90, né? A Bíblia Fala Hoje, que tem vários comentaristas, e John Stott é um deles. Nessa série, nós temos aqui a mensagem de Ruth, de Eclesiastes, de Daniel, de Oséias, de Amós, de Atos, que também é do Stott, a mensagem de Gálatas, que também é do Stott, a mensagem de Efésios, que também é do Stott, que eu tenho aqui, a mensagem de 1 Timóteo e Tito, tá? Que também é do Stott, a mensagem de 2 Timóteo, que também é do Stott, e a mensagem de Apocalipse, que é do Michael Wilcock, a mensagem do Sermão do Monte, que é também do John Stott, tá? Então, é uma série maravilhosa, tá? Aos poucos eu estou comprando livros dessa série, né, para completar toda essa série, mas está difícil de encontrar, né? Você encontra na estante virtual, mas é muito cara. Então está aqui a mensagem de Romanos, tá? Aqui está um índice geral. Ele faz um ensaio preliminar, né, a influência da carta aos Romanos na história, tá? Quem escreveu a carta, todos nós sabemos, isso é o consenso geral, tá? Que foi Paulo que escreveu, até os críticos, até os teólogos liberais entendem isso ninguém questiona, tá? É inquestionável, foi Paulo que escreveu a carta, tá? Aqui ele vai dar também um breve panorama da carta aos Romanos e vai começar a exposição, né? Ele trabalha capítulo por capítulo, versículo por versículo, e as perícopes. E nas perícopes ele dá um nome, né? Nas subdivisões. Eu já falei isso no review dessa obra, então vou ficar repetindo para não ficar repetitivo. Então quando você vai aqui, deixa eu escorrer aqui, vou pegar uma caneta para ficar mais fácil. Deixa eu correr aqui. John Stott, um dos maiores teólogos do mundo, era anglicano. Ele não casou, ele era celibatário. Tá? Ele falou que em várias entrevistas ele nunca teve a necessidade de casar e ele não queria fazer uma mulher infeliz. Então, Stott era um homem de Deus. E dá um resumo muito bom da carta aqui, no início, antes da exposição. E deixa eu pegar aqui deixa eu pegar aqui o capítulo. Eu ia falar do capítulo 9, mas eu já falei do capítulo 9.
pegar o capítulo 11. Já falei do capítulo 9 no review dessa obra. Quando eu fiz o review dessa obra, se eu não me engano, eu fiz o... Falei de Romanos 9. Tá? Aqui é o Romanos 11. Deixa eu aproximar a câmera. Tá? Um pouco balançando ali, mas aqui, ó. Romanos 11. O futuro de Israel, o desígnio eterno de Deus. Ele dá uma introdução no assunto, onde Paulo vai concluir o assunto que ele começou no capítulo 9. A primeira parte, a primeira perícope, versículos de 1 a 10, a situação presente de Israel. Aí ele continua, vai comentando, tá? A esperança futura, tá? Do 11 ao 32, e aqui tem as subdivisões. Qual é a esperança futura para a nação de Israel? Versículos de 11 a 16, uma cadeia de bênçãos. Continuando, aí ele vai explicando, tá? Expondo o texto, é uma exposição maravilhosa da carta aos Romanos, tá? Maravilhosa. Segundo, a alegoria da oliveira, isso aqui é interessante, dos versículos 17 a 24. Só começar a ler para vocês verem que maravilha. A oliveira cultivada em bosques ou pomares por toda a Palestina era um símbolo usado em Israel, assim como a vinha. Aqui tem embaixo também, queridos, tem a nota de rodapé, várias notas de rodapé, que são importantíssimas, interessantíssimas. Paulo descreve essa metáfora de forma a ilustrar o que vem ensinando acerca dos judeus e dos gentios. A oliveira cultivada é o povo de Deus, o povo de Israel, cuja raiz são os patriarcas e cujo tronco representa a continuidade dos séculos. Agora, alguns ramos foram cortados, simbolizando os judeus incrédulos que foram temporariamente descartados, e você, referindo-se aos crentes gentios, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, o remanescente dos judeus, de forma que agora participa com eles da seiva que vem da raiz da oliveira. Versículo 17. Continuando. Então, o John Stott ele é muito simplório, no sentido de ele não complica na exposição. Tá? Tem comentários que você vai ler que você fica perdido. O cara vai comentando, tá? Chega a hora você tem que voltar de novo para você ler, para você entender o que ele está falando, porque você se perde. Stott não, ele vai falando e o texto fica claro. Aqueles textos mais difíceis, ou as passagens mais difíceis da carta aos Romanos, tá? Fica fácil, porque ele sabe explicar. Né? Então, tem grandes teólogos, mas você vai ler os comentários do camarada, você fica perdido, porque eu acho que nem ele sabe o que estava dizendo. Continua aqui, ó. Alguns comentaristas fazem tempestades em copo d'água com esta alegoria de Paulo. Ressaltam que, normalmente, quando se faz um enxerto, o broto tem de ser tirado de uma oliveira cultivada e inserido em uma oliveira brava. Já o processo inverso nunca se faz, pois não daria certo. C.H. Dodd, um erudito, não se contenta em criticá-lo e faz Paulo motivo de gozação. Paulo tinha as limitações de um homem criado na cidade e nem teve a curiosidade de indagar o que acontecia nos olivais que margeavam toda a estrada por onde ele andava. Ele está criticando Paulo. Pobre garoto urbano, quanta ignorância! Mas outros estudiosos chamam a atenção para a referência de Paulo no versículo 24, quanto ao que é contrário à natureza, e insinuam que Paulo, pelo contrário, sabia o que estava dizendo e tentou deliberadamente ensinar lições teológicas e não dar aulas de horticultura. Interessante, né? Em 1905, no entanto, Sir William Hussey
escreveu um artigo muito interessante, ainda hoje citado, no qual ele analisa tanto as autoridades antigas como as modernas. O processo descrito por Paulo, escreve ele, ainda era usado na Palestina em circunstâncias especiais, pois costuma-se revitalizar uma oliveira que está deixando de produzir frutos. Isso se faz enxertando nela um ramo de oliveira brava, a fim de que a seiva da árvore honre esse ramo bravo e a árvore volte a produzir frutos. Então, Paulo não falou besteira, né? A alusão de Paulo, portanto, não é o processo corriqueiro de se enxertar uma oliveira jovem, mas sim é um método de revigorar uma oliveira decadente. Neste caso, o que é contrário à natureza não é o enxertar, mas sim o pertencer, a saber que o broto foi cortado da oliveira brava, a qual ele naturalmente pertencia, e agora foi enxertado na oliveira cultivada, a qual naturalmente não pertencia. Saiu Israel, os ramos naturais, e entrou os gentios, e creram em Cristo Jesus, tá? Foram enxertados ali. Paulo desenvolve sua alegoria jogando com os temas ser cortado e ser enxertado. Com isso, ele ensina duas lições complementares. A primeira é uma advertência aos crentes gentios para que não se baseiem em pressuposições, versículos 17 a 22. E a segunda é uma promessa, aos incrédulos israelitas de que eles ainda podem ser restaurados, versículos 23 e 24. A advertência aos crentes gentios é bem clara. A oliveira já passou pela experiência da poda e do enxerto. Aqui está as notas de rodapé, né? Alguns ramos foram cortados, arrancados da árvore cultivada, isto é, alguns judeus foram rejeitados. Em lugar destes foi enxertado um broto de oliveira brava, isto é, alguns gentios creram e foram recebidos no seio do povo da aliança de Deus. Não se glorie contra esses ramos. Esta é a advertência que Paulo reforça com uma porção de argumentos. Primeiro diz, é bom vocês lembrarem que dependem da raiz, pois um galho não tem vida própria. Saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz você. Versículo 18. Segundo, sua vida deve refletir o fato de que a sua estabilidade deve ser única e exclusivamente a sua fé. Você pode até protestar e dizer que os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Versículo 19. Em termos formais, isso é verdade. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à sua incredulidade. Então, a responsabilidade é de Israel, desses judeus incrédulos, não de Deus. E você permanece na fé. Portanto, a sua situação é decisivamente vulnerável. Tá? Em terceiro lugar, não se orgulhe, mas tema. Versículo 20. Não esqueça o que aconteceu com Israel incrédulo, que por natureza fazia parte da oliveira. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Falando dos gentios, que por natureza não faz parte da oliveira. Em quarto lugar, você precisa meditar constantemente no caráter de Deus. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade em juízo para com aqueles que caíram, os apóstolos judeus, mas bondade para você, crente, gentio, que foi incorporado por pura graça de Deus, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Então, a ideia de predestinação que Paulo traz lá em Romanos 9, tá? Eu sou muito atrelado à teologia reformada, tá? Eu sou mais calvinista do que arminiano, tá? Apesar de ser presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo, tá? Eu concordo com o Stott aqui, porque se uma vez salvo, sempre salvo, então você nunca pode ser cortado. E Paulo está falando aqui da possibilidade de nós gentios, por causa da incredulidade, da petulância, da arrogância, assim como aqueles judeus apóstatas, se não permanecer fiel, tá, pode ser cortado. E olha que eu não defendo perca de salvação, tá? Eu não defendo perca de salvação.
Tá? Esta exortação, tá, dada aos crentes gentios, de que não se gloriassem, assim como os argumentos que a reforçaram eram sem dúvida alguma necessária em Roma, pois embora os judeus fossem tolerados e protegidos por lei de ser molestados pelos gentios, eles sofreram um bocado como vítimas da má vontade popular por parte dos gentios. Aqui, ó. E muitas vezes foram vítimas de manifestações de violência. Aí ele vai falando, comentando, tá? Toda a carta, né? Todo o capítulo 11. Tá? Dessa forma, é assim que ele trata todos os versículos, os capítulos, usando o grego, tá? Aplicando a exegese de uma maneira fantástica. Aplicando não, extraindo, né? A exegese, né? Para entender o que Paulo queria dizer e a interpretação, que é a hermenêutica, é fantástica. Aqui, ó, os versículos 25 a 32, que é a última parte da perícope, né? O mistério divino, tá? Onde Paulo vai encerrar a sua alegoria e no final ele canta, né? Ó, que a riqueza de profundidade, que mistério, porque Paulo, ele chegou numa hora que ele falou, não dá para competir com a mente de Deus, não. Deus é eterno, imutável, maravilhoso, glorioso. Olha aqui os versículos 26 e 27. Virá de Sião libertador, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Paulo aqui está falando do Israel étnico, tá? Juntos, esses versículos vão afirmar três coisas. A primeira delas é que o libertador virá de Sião, de Cristo, Messias, né? Esta era, Paulo está citando Isaías 59, 20, tá? Quando cita essas palavras, tá? Esta era a profecia de Isaías, uma referência à primeira vinda de Cristo. Em segundo lugar, o que ele iria fazer quando viesse estava escrito em termos morais. Ele iria desviar de Jacó a impiedade. Esta parece ser uma alusão de Isaías 27:9, onde a culpa de Jacó seria expiada e removida. Terceiro, o libertador iria estabelecer a aliança de Deus que prometia o perdão dos pecados. Está em Jeremias, capítulo 31, aqui embaixo, no rodapé, ó. Versículo 33 em diante. Agora, se juntarmos essas três verdades, veremos que o libertador viria para conduzir seu povo ao arrependimento e, consequentemente, ao perdão de acordo com a promessa da aliança de Deus. Isso deixa claro que a salvação de Israel, pela qual Paulo vem orando, a qual ele espera conduzir o seu povo, nem que seja provocando-lhe ciúme, que veio também para os gentios, tá? E que um dia todo Israel irá vivenciar. É a salvação do pecado pela fé em Cristo. Não se trata de uma salvação nacional, pois nada se diz acerca de qualquer entidade política, nem sobre regressar à terra. Não há tampouco qualquer indicação de alguma forma especial de salvação para os judeus que dispense a fé em Cristo. Haverá um despertamento, salvações, inúmeras conversões ali, o povo judeu, tá? Mas não porque são judeus, né? Mas sim pela promessa que Deus fez a Abraão, aos patriarcas, tá? E eles serão salvos por meio de Cristo, porque não há salvação fora de Cristo. É compreensível que desde o Holocausto os judeus tenham se empenhado em acabar com qualquer atividade missionária cristã entre eles e que a ideia de dar-lhe continuidade deixe muitos cristãos embaraçados. Que ele vai tratar um pouco da história, né? Muita coisa para se comentar, mas eu creio que aqui já é o suficiente. Então, esse é o capítulo 11, tá? Que o Stott ele comenta de uma maneira fantástica, e como eu li aqui para vocês, é muito fácil de entender, tá? Uma análise exegética, tá? Aplicando a hermenêutica, a interpretação que todo mundo compreende, não complica, não enrola, é objetivo, taxativo, coerente e coeso. Então é um comentário monumental, tá? Apresentando aqui agora
o mesmo texto, tá? Citando aqui o William Hendrickson. Eu já falei dele, tá? Ele faleceu em 1982, se eu não me engano, quando ele começou esse comentário. Romanos foi a última participação dele, tá? E Simon Kistemaker deu continuidade à obra de William Hendrickson e terminou essa maravilhosa série, que é um dos melhores comentários que nós temos no Novo Testamento, se não for o melhor, tá? Vamos pegar aqui o mesmo texto. Não vou falar muita coisa, porque eu já falei lá no review dessa obra, né? Aqui está, deixa eu pegar Romanos 11. Também é um comentário exegético, maravilhoso, monumental, suntuoso, esse comentário aqui de William Hendrickson. Tanto que esse comentário de Romanos do William Hendrickson é o melhor, ele tem a melhor introdução à carta de Paulo aos Romanos. Você não vai encontrar uma introdução tão magnífica, tá? Tão gloriosa, majestosa, extraordinária, que nem a introdução que William Hendrickson dá à carta aos Romanos. Fantástica. Não só a introdução, como também os comentários, né? Que tal? O capítulo 11, tá? A primeira perícope, versículos de 1 a 10. Onde ele vai dar o nome, deixa eu pegar aqui. Aqui ele vai dar o tema para a perícope, né? A perícope. A eleição da minoria, ou remanescente de Israel, versus o endurecimento de sua maioria. Os eleitos o obtiveram, os demais foram endurecidos, que é os versículos de 1 a 10. Essa parte não vou ler, tá? Para a gente ganhar tempo. Aí ele vai comentando. Ó, capítulo 11, versículo 1, parte A. Versículo 1, parte B e 2, parte A. Ele vai comentando, parte por parte, tá? Usando a exegese, a hermenêutica. O William Hendrickson era fantástico. Deixa eu continuar aqui. Tá? Depois ele vai comentar os versículos de 11 a 24, tá? Ramos enxertados. Aí ele vai dividir em subdivisões. Aqui está o texto que ele vai citar e aqui está o comentário. Paulo agora nos informa sobre o propósito de Deus no endurecimento daqueles que se haviam endurecido. Esse propósito é finalmente a graça, e esta para o benefício tanto dos gentios quanto dos judeus. Na citação do Salmo 109, aqui a LCX é a Septuaginta, né? Salmo 68, Paulo havia dito que sua mesa se torne uma pedra de tropeço. Ele agora pergunta: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Em outros termos, o que Deus tinha em mente era a sua ruína final e irrevogável? Com outro e muito confortante, certamente não. Ou longe disso, o apóstolo sepulta essa ideia e enfaticamente proclama o oposto, a saber, que as bênçãos foram reservadas tanto para os gentios quanto para os judeus. Tudo isso por causa da maravilhosa e providencial direção e do amor de Deus, capazes de fazer com que algo bom, né, sim, boníssimo, emane do mal. Antes de tudo, então, por causa da transgressão de Israel, evidentemente sua rejeição do evangelho, a salvação veio aos gentios. Mas isso estava no propósito de Deus, né? Que isso foi o que de fato aconteceu e estava ocorrendo justamente naquele momento. Fica claro à luz da passagem como de Atos 13, de 44 a 48, e cita aqui vários versículos, né? Mas de maneira indireta, os próprios judeus estavam sendo abençoados. Paulo diz, veio a salvação para os gentios, a fim de provocar ciúme em Israel. No presente contexto, o ciúme tem um efeito positivo.
Entretanto, tal efeito não é universal, como Romanos 10:19 já provou. Para conciliar essas duas passagens, devemos admitir que capítulo 11, versículo 11, parte B, faz referência ao Israel verdadeiro, em sua maravilhosa bondade. Deus provoca nele ciúme como meio de sua salvação. Tais pessoas observam a paz que excede o entendimento presente no coração e na vida dos gentios, que pela graça soberana de Deus abraçaram Cristo como seu Senhor e Salvador. Os judeus eleitos são então dominados pelo ciúme, desejando participar dessa paz com Deus e de todas as demais bênçãos que Deus está concedendo aos gentios convertidos. Resultado: o Espírito Santo usa o ciúme para salvar esses judeus. O apóstolo chega a esta conclusão: se sua transgressão, o pecado dos judeus, em rejeitar o evangelho significa riquezas, aqui está a nota de rodapé, tá? Que também são excelentes as notas de rodapé aqui desse comentário do Hendricks. Significa riquezas para o mundo, e seu fracasso, riquezas para os gentios, porquanto, por meio dessa rejeição, se abre a porta para a evangelização dos gentios. Então, quanto significa a sua plenitude? Tá? Na forma já explicada, o fracasso de Israel havia produzido riquezas para os gentios. Então, por certa, a salvação do número completo de israelitas que haviam sido predestinados para serem salvos. Lembrando que o Hendricks era calvinista, tá? Portanto, não apenas a salvação de um remanescente em algum momento específico, progressivamente produziria uma mudança de bênçãos para o mundo inteiro. Pense em bênçãos como unidade e comunhão espiritual, cooperação em prover auxílio a enfermos e necessitados e apresentar um testemunho evangélico vigoroso e unido diante do mundo. Aí continua aqui, ó. A interpretação segundo a qual Romanos 11:12 se limita à conversão e restauração do povo de Israel no fim da história é vulnerável em dois pontos. Primeiro aqui, ó. Como capítulo 11, versículo 5, versículo 14, 30 e 31, indica que Paulo está se referindo aos eventos que incluem aqueles que estão ocorrendo no tempo atual, durante o ministério vigente de Paulo, agora. Segundo aqui, ó, suas palavras, plenitude, pertence à salvação não de uma unidade física, o povo de Israel, mas à soma de todos os remanescentes de Israel. Nesse ponto, Paulo começa a se dirigir especificamente à porção gentílica da igreja de Roma, que é o versículo 13 e 14. Aqui está as notas de rodapé, são fantásticas também. No vídeo. Escorri aqui. Aqui, versículo 15 e 16. Aqui, ó, versículos 15 e 16. É preciso lembrar que todos, exceto o remanescente dos judeus, tinham se endurecido contra o evangelho e, por sua vez, empedernidos ou entorpecidos. Agora Deus, em sua providência beneficente e predominante, produz um duplo resultado. Primeiro, o evangelho estava agora sendo proclamado às nações do mundo. Os gentios que o aceitaram pela fé se reconciliaram com Deus, ou seja, o vínculo de comunhão entre Deus e eles foi restaurado. Segundo, os israelitas obstinados no pecado, observando a paz e a alegria experimentadas por gentios, encheram-se de inveja, porém de um modo maravilhoso, Essa inveja é por Deus transformada em fé viva no Senhor Jesus Cristo. Mesma coisa que Stott fala, né? Imagine por um instante a mudança radical aqui implícita experimentada por esses israelitas. Aí ele vai comentando. Versículos 17 a 21. Tá? Continuando a dirigir-se aos gentios,
Paulo sente necessidade de fazer-lhes uma advertência com respeito à sua atitude em relação aos seus compatriotas ou judeus. O conteúdo da presente passagem, versículos 17 a 21, será discutido sobre os 3 seguintes títulos. Por que essa advertência era necessária? Em que forma é apresentada? Qual é o seu conteúdo? A discussão da terceira pergunta cobrirá também os versículos 22 e 24. E sempre embaixo, as notas de rodapé. Como já se indicou, tá, a condição espiritual da Igreja de Roma era, no todo, muito favorável. Não obstante, isso não significa que havia atingido a perfeição. Em conexão com a discussão, que está o texto, já se demonstrou que tudo indica ter havido nessa igreja algumas pessoas que eram carentes da virtude básica cristã da humildade. Semelhantemente, à luz da presente passagem, parece que havia cristãos gentios que, enchendo-se de orgulho pecaminoso, sentiam-se tentados a olhar com ares de desprezo para seus irmãos judeus, membros da mesma igreja. A princípio, o conflito bem que pode ter sido entre esses gentios e os judeus incrédulos, que não pertenciam à igreja. Contudo, tudo indica que pouco a pouco os membros gentios da igreja fizeram com que seu sentimento de superioridade se manifestasse também dentro da igreja. Veja os versículos 17 e 18. Naturalmente, que não só os gentios, mas até mesmo os judeus se deixaram infectar por esse mal. Paulo nem sempre fazia distinção entre os dois, mas na maioria dos casos era um vício gentílico sobre evidências da presença de um orgulhoso aquecimento dos ânimos entre esses destinatários. Veja as seguintes passagens. Aqui estão as passagens. Além da presente passagem, que é o capítulo 11. Né? No momento, pois, estamos tratando do espírito de arrogância, na forma como se manifesta no membro tipicamente gentílico da igreja romana, como fica óbvio à luz do fato de que o apóstolo descreve tal membro representativo como um rebento de oliveira silvestre, que foi enxertado. Né? Contraste o versículo 17, parte B, onde se pressupõe a raiz de uma oliveira cultivada. E veja também o versículo 24. E que forma se apresenta? A segunda pergunta. Aí Paulo vai respondendo. Eis a resposta. Na forma de metáfora, uma comparação implícita no presente caso, lembrando a prática de enxertos em árvores, na qual, por qualquer uma, entre várias razões, um rebento, que é um broto procedente de enxerto, extraído de uma árvore, é inserido no caule, no tronco de outra. A transição entre os versículos 16 e 17 não é, contudo, abrupta. O apóstolo havia acabado de falar sobre os ramos, significando pessoas, e aqui no versículo 17 ele prossegue agindo da mesma forma. No versículo 16, ele descreve esses ramos como sendo santos, no sentido de postos, à parte para o uso ou dever sacro. Isso não pode significar, contudo, que todas as pessoas assim descritas fossem também caracterizadas por santidade interior, santidade de coração, vida e conduta. O apóstolo deixa claro que alguns dos ramos revelavam um caráter oposto e tinham de ser podados. Tais ramos simbolizam claramente os membros infiéis da aliança. Eram descendentes dos patriarcas, porém haviam abandonado a fé dos pais. Observe que vocês, dos versículos 2 e 13, muda para o você dos versículos 17 e 24, a referência sendo agora a um, ou seja, a qualquer membro gentílico da igreja romana, que cada um extrai a lição para o coração. Paulo diz que esse membro típico, sendo o rebento de oliveira silvestre, né, havia sido enxertado entre os ramos da oliveira cultivada, que é a nação de Israel. Tá? E o tronco ali é os patriarcas, que nem o Stott falou. Aí ele vai comentando toda a passagem, tá? Falando da exegese
e usando também uma hermenêutica, aplicando o texto, né? Usando a hermenêutica totalmente coerente, embasada. Então, são obras assim fantásticas. Não vou dizer que o Stott é melhor do que o Hendrickson, e nem o Hendrickson é melhor que o Stott. Tá? São dois comentários exegéticos, são dois comentários que as aplicações que ambos fazem, tanto do capítulo 1, né, como tanto o capítulo 1 até o capítulo 16, são comentários maravilhosos, fantásticos, gloriosos. Por isso que eu faço essas comparações, né, porque William Hendrickson, o comentário de William Hendrickson na Carta aos Romanos é um dos melhores comentários, como também o comentário de Romanos do Stott também é um dos melhores comentários. Tá? Aí vai do seu gosto. Elias, eu gosto mais do Hendrickson. Tudo bem. Eu gosto mais do Stott. Tudo bem. E você, Elias? Eu gosto dos dois. Consulto bastante quando vou pregar em Romanos. Já fiz várias exposições da Carta aos Romanos. Eu consulto todos. Mas esses dois são os meus prediletos. Então, está aqui mais um vídeo para vocês, tá? De mais uma comparação dessas duas monumentais obras, tá? De dois grandes e extraordinários teólogos e pregadores que passaram por esse planeta. E se vocês gostaram de mais um vídeo, né, de comparação, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, não esqueça do like, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez. Até os próximos vídeos.